Querido, o primeiro texto que nós vamos abordar hoje está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 3. E ele já começa assim com um texto aparentemente polêmico, que a gente precisa entender, compreender, porque fala a respeito do sofrimento, da tristeza e a nossa relação com o sofrimento e com a tristeza. Então, se você tem aí a sua Bíblia, Eclesiastes 7, verso 3, diz assim: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ora, o que está acontecendo aqui? Salomão dizendo que a tristeza é melhor do que o riso? Quem em sã consciência falaria uma coisa dessas? Nós gostamos de sorrir, de brincar, Deus nos fez assim. O riso é próprio do ser humano porque Deus nos criou com a capacidade do risível, de rirmos, de nos entretermos. E como é gostoso a gente poder rir com amigos, com familiares, com o filho. Às vezes o filho faz uma coisinha engraçada, às vezes você se torna o alvo das risadas, mas é tão gostoso rirmos como alguém, e veja, não é qualquer um, é Salomão, o homem mais sábio que já passou na terra depois de Cristo, e ele disse assim: é melhor a tristeza do que o riso. Ninguém escolhe a tristeza e deixa de lado o riso, não, nós queremos nos alegrar. Um dos frutos, ou um aspecto do fruto do Espírito, não é isso? A alegria, o riso, a alegria, a felicidade. Como alguém pode preferir a tristeza? Será que há uma ponta de masoquismo aqui? Com certeza não. Então, o que ocorre? Bom, o próprio Salomão, ele tenta explicar isso dizendo: porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha só. Aqui nós encontramos na Bíblia um livro que não falha, que não erra, dizendo que a tristeza ela tem um propósito. Entre a tristeza e o riso, para purificar, para tornar melhor o coração, a tristeza é mais eficaz. Porque a risada ela tem o seu papel, mas não para purificar a alma, para aperfeiçoar o caráter, para modificar o coração. Você se lembra do Salmo 51, quando Davi disse: Senhor, cria em mim um coração novo. Cria em mim um novo coração. Olha, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu acredito que nesse contexto, nessa abordagem, você há de concordar com Salomão. Quando nós nos entristecemos, parece que nós somos chamados à reflexão. No meio da dor, da tristeza, da angústia, parece que nós somos convidados a um isolamento, às vezes não físico, mas emocional. E ali a gente promove as reflexões, e se isso é repassado em Deus, ou se essa dor ela é recheada da palavra de Deus, coberta pelo amor de Deus, aí então sim, o coração melhora. E você sabe que o coração na Bíblia é a sede das nossas emoções, das nossas razões, das nossas escolhas. E Deus quer nos aperfeiçoar. O que você acha que Deus quer fazer comigo e com você? Deus sabe que eu e você não somos nada, que em nós não há bem algum. Quando Deus olha para o Ivan, ele vê o quê? Um pecador, miserável, pobre, cego, nu. Ele vê um indivíduo perdido, com traumas complexos, com debilidades, deficiências. É isso que ele vê como eu sou. Você acha que Deus não quer aperfeiçoar meu caráter? É claro que Ele quer. E eu também quero. Agora, Salomão diz assim: com a tristeza do rosto, com a tristeza da alma, se faz melhor o coração. Por isso, há propósito na tristeza. Por isso, se você está triste, aproveite a tristeza para fazer reflexões, que essa dor, que depois de passada você tenha se tornado uma pessoa melhor, com um caráter mais firme, mais íntegro, que você se torne uma pessoa mais correta, mais honesta, utilizando a tristeza para crescimento emocional e espiritual. Uma pessoa que não passa por dificuldades, por tristeza, por nada disso, ela acaba se tornando uma pessoa fútil. Ela acaba se tornando uma pessoa sem realidade na sua vida, porque a realidade das pessoas é dor,
é sofrimento, são decepções e angústias. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos definir na mensagem de hoje, a tristeza, ela, embora nenhum de nós queira nos sentir assim tristes, ela tem um propósito. Ela pode ter um propósito de aperfeiçoar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa alma. Próximo texto, livro de Jó. Jó, no capítulo 5, verso 17 e 18. Veja o que Jó fala a respeito disso. Jó, capítulo 5, verso 17 e verso 18 diz assim, olha só que interessante. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, mas as suas mãos também curam. E agora a gente vai direcionando a mensagem para um outro aspecto importante. Veja, a gente definiu que tristeza tem propósito e que se eu agir corretamente diante da tristeza, eu posso aperfeiçoar o meu caráter, que é a única coisa que eu levo para o céu. E agora nós estamos percebendo que Deus corrige, Deus disciplina, Deus orienta. Agora, quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser disciplinado? Já aconteceu do seu chefe chegar para você e falar assim, olha, o que você está fazendo está errado, você precisa fazer de outro jeito, porque isso aqui não vai dar certo, não é bom para você, não é bom para a empresa. Não é... Quem gosta disso? Não é bom. Agora, veja, você não está sendo corrigido por um ser humano, você está sendo corrigido por Deus, por aquele que não erra. E quando Deus nos corrige, aí então, querido, a Bíblia diz que nós não devemos desprezar essa disciplina e essa correção. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não goste de ser disciplinado, mesmo que eu não goste de ser corrigido, se eu absorvo bem isso, querido, eu terei paz e descanso para a minha alma e para benefício de tantas pessoas que estão ao meu redor. O texto que nós lemos diz assim, pois Deus é quem faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere, mas com as suas mãos Ele também cura. Deus às vezes abre feridas. Sabe, às vezes Deus abre chagas no nosso coração, na nossa vida, para depois nos curar, mas sem aquela chaga, sem aquela ferida, Deus não poderia curar a nossa alma. Deus, às vezes, age promovendo a dor, literalmente, para o nosso bem. Veja, não foi Deus quem agiu promovendo o dilúvio? Quem foi o causador do dilúvio? Quem promoveu a queda das águas, a ruptura das fontes das águas? Foi o próprio Deus. Aquilo foi momento de dor, de reflexão para Deus, para os anjos, para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A morte de praticamente todos os seres humanos, excetuando a família de Noé, 8 pessoas. Excetuando os animais na arca, todos os outros morreram. Mas aquilo foi de fundamental importância. A imaginação maligna do homem não tinha fim. As maldades, as atrocidades, a imoralidade, a violência, a glutonaria invadiram a alma humana e Deus age. Ele promoveu o sofrimento diretamente. Veja, eu não estou dizendo aqui da permissão de Deus, eu estou dizendo da ação de Deus. A ação de Deus. Você quer ver outra situação? Depois do dilúvio, as pessoas estavam ali se reunindo ao redor de uma torre, a Torre de Babel. E aí Deus disse, confundamos as línguas deles, porque senão eles vão permanecer juntos, multiplicando a maldade. Deus promoveu a confusão das línguas, idiomas diferentes. Aquilo separou pessoas, causou dor. Deus agindo diretamente. Veja, é Ele que abre a ferida, mas Ele também cura, Ele também cuida. E depois a gente descobre da necessidade daquela dor que nos foi afligida. Veja, quando nós voltamos para o Éden, o que a gente vê? Deus diretamente mostrando as consequências do erro de Adão.
Olha, maldita será a terra por tua causa, maldita é a mulher, em dor dará a luz. E Deus o que fez ali no Éden? Deus tirou de nós a felicidade plena. E isso gera dor e sofrimento em nós até hoje. Mas você já imaginou se Deus não fizesse isso? Você já imaginou se fôssemos plenamente felizes nessa terra? Ninguém ia querer o céu, ninguém iria se arrepender dos seus erros, nós ficaríamos aqui como pecadores mortais plenamente felizes. Seria uma desgraça para a nossa raça. Esse vazio que existe dentro de você, foi Deus quem criou. Esse vazio é o vazio dele mesmo como Deus, essa sede que nós temos de Deus, Ele provoca essa sede. Porque através dela, Deus está nos promovendo para voltarmos de volta para o nosso lar, para a nossa casa, onde não haverá mais dor, onde você não vai mais sofrer, onde eu não vou mais me decepcionar, onde nós vamos ser amigos, onde não haverá mais política, onde não haverá mais mentira, maledicência, fofoca, nada disso, nada disso. Então nós vemos, pela palavra de Deus, que é Ele que muitas vezes abre a chaga. É Ele quem faz isso. Muito bem. Há um outro texto agora, Hebreus 12, 6. E vamos aprendendo juntos. Hebreus 12, verso 6. Veja o que a Bíblia diz. Livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Que coisa! Deus corrige quem ama. Essa primeira parte é fácil de entendermos. Você ama seu filho, você corrige. Se ele está subindo com os pés sujos em cima da cama dele, você vai dizer, não faça isso. Se ele vai comer sem lavar as mãos, você o corrige. Por quê? Porque você ama. Se você não amasse, né? Você diz para ele comer com os talheres e não com a mão. Por quê? Porque você está corrigindo, você está disciplinando, porque ama. Quando você orienta o seu filho em tantas coisas, você corrige porque ama. Então, porque você ama, você acaba corrigindo, tudo certo. Agora, a segunda parte do verso que nós lemos, do verso 6, diz assim, e açoita a todo o que recebe por filho. Que coisa! Que coisa! O que será que esse texto quer dizer para você e para mim? Açoita a todo o que recebe por filho. Olha, é óbvio, né, que esse texto não está dizendo que um pai deve açoitar o filho. Pelo contrário, a Bíblia não é a favor de nada disso. Mas a mensagem que está passando, e você vai perceber que o capítulo 12 de Hebreus todo é esse, é Deus corrigindo seus filhos, e a gente vai voltar depois para o verso 11. Mas sabem, é Deus dizendo assim, olha, eu vou fazer. Se eu tiver que afligir dor para o seu bem, eu farei. E todo pai faz isso. Você quer um exemplo? Quando você tem que dar um remédio para o seu filho. Nossa, lá em casa tem que ter uma negociação. A gente procura o remédio com o melhor sabor possível, mas nem sempre é possível. E aí, então o indivíduo às vezes tem que ali, né, chegar para o filhinho, entregar aquele remédio que você sabe que é amargo. Os meus filhos já têm a saída deles, né? Eles já pedem um copo de água. Aí eles tomam tudo de uma vez, engolem e já tomam água em seguida. Você acha que eu gosto de dar remédio para o meu filho? Você acha que eu chego em casa e falo assim, nossa, puxa que legal, hoje eu vou dar remédio para o meu filho? É óbvio que não. Porque o remédio só é dado quando o indivíduo está doente. O indivíduo que precisa de um remédio de Deus é porque ele está doente. Ele precisa do remédio. Ele precisa da correção. Ele precisa da disciplina. Deus não tem prazer em nos corrigir. Pelo contrário, Ele gostaria que todos fôssemos servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito colocarei vocês. No entanto, quantas vezes Deus precisa nos corrigir? E a correção promove dor. Então Deus, em muitas vezes gerador, é o gerador, o causador da dor, É verdade que às vezes Deus apenas permite, como no caso de Jó, também é verdade, mas na mensagem de hoje nós estamos apresentando Deus como o causador das nossas dores ou de algumas dores com um fim específico, que é a nossa salvação.
o aperfeiçoamento do caráter dos santos. Então, Deus não aflige a dor, Ele não promove a dor. Muitas vezes promove sim. Como um pai tem que levar o filho para tirar sangue. A gente sofre, a gente chora com eles, causa dor, aquela agulha é grande, mas tem que enfiar. Tem que enfiar na veia e tem que tirar sangue para examinar e ver se está tudo bem ou não está. O que fazer para que ele possa ser feliz e viver bem. Deus faz isso com você e talvez Deus esteja fazendo isso com muitas pessoas que estejam ouvindo esse programa agora através das rádios Novo Tempo, ou assistindo pela internet, pela TV, pela Sky, canal aberto, em igrejas, não importa. Deus talvez seja o causador da tua dor, mas é para o seu bem, para a sua felicidade eterna e também para a felicidade nessa terra. Vamos agora para o livro dos Salmos, Salmo 103, verso 14. Estou pegando vários versos bíblicos para que você tenha compreensão plena ou um pouco melhor a respeito desse assunto. Salmo 103, verso 14. Olha o que a Bíblia diz, 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele sabe que temos limites. Deus nunca vai nos dar uma provação maior do que nós podemos suportar, de forma alguma, de momento algum, certo? Isso precisa ficar claro para você. Deus nos ama e sabe que somos pó. Ele sabe que nossos limites são pequenos, Ele conhece a nossa estrutura, foi Ele que nos criou, e Ele sabe a medida certa da dor que vai nos causar. Deus nunca vai nos afligir uma dor a ponto de nos matar emocionalmente, espiritualmente, nem fisicamente. Mas Deus sabe exatamente como fazer, porque Ele conhece a nossa estrutura e conhece porque nos criou, foi Ele que nos formou. Então Ele nos entende, Ele nos conhece. Então ninguém pode dizer que acabou pecando por causa do sofrimento, porque Deus não dá nem tentação maior que alguém possa suportar e nenhuma provação maior que você possa suportar ou que eu possa suportar. Jó suportou uma grande provação. Perdeu num único dia todos os filhos. Todos. Perdeu toda a sua riqueza. Perdeu completamente a sua saúde. Mas a resiliência espiritual de Jó era tão grande que Deus sabia que poderia afligi-lo nessa intensidade e ainda assim ele não pecaria. E ele provou, pelos méritos e pelo poder de Cristo e de seu relacionamento com Deus, de que é possível alguém, mesmo no meio da provação, mesmo no meio da dor, vencer. Lógico, essas provações de Jó não foram causadas por Deus. A Bíblia nos diz que foram causadas por Satanás com a permissão de Deus. E aqui nós estamos tratando a respeito das dores e aflições que Deus promove para nos salvar, para aperfeiçoamento dos santos e do caráter deles. Mesmo livro de Salmos, só que agora o Salmo 119, o maior verso da Bíblia. Salmo 119, verso 67. Olha só o que diz. Antes de ser afligido, é Davi dizendo, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Percebeu? Davi está dizendo aqui de um aperfeiçoamento, de alguém que aprendeu alguma coisa com o flagelo de Deus. O que ele diz? Antes de eu ser afligido, andava errado, mas depois comecei a andar pelo caminho certo. É isso. É isso. Esses dias a minha filha Sofia fez alguma coisa que não devia. Não deveria fazer. E ela fez de maneira intencional. Ela sabia que não deveria fazer, ela foi avisada imediatamente de que não deveria fazer e fez. Tem 4 aninhos. A gente precisa disciplinar quando são pequenos. E sabem, infelizmente, ela teve que ser disciplinada. Infelizmente. E foi. Sabe, como mãe, como pai, a gente sofre. A gente não quer disciplinar um filho, mas a gente faz isso porque ama. E a mudança de comportamento a gente vê em tudo, em tudo. Por isso, querido,
Entenda, a Bíblia diz, né, que Deus ama a todos quem Ele corrige. Ele corrige porque Ele ama. Então, se em algum momento você estiver sofrendo, veja, o sofrimento pode ter várias origens. Eu já falei isso aqui em um programa passado. Pode ser porque alguém está promovendo uma injustiça, eu posso estar colhendo as consequências dos meus atos, pode ser uma provação de Satanás. Hoje, nós estamos vendo as ações diretas de Deus para nos salvar. Às vezes você não cometeu nenhum pecado, às vezes não é ninguém te perseguindo, às vezes não é Satanás tentando destruir a sua vida, às vezes é Deus querendo corrigir você para o aperfeiçoamento da sua vida. Nós devemos aceitar essa disciplina, aceitar. Você percebeu o texto? Salmo 119, 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Agora sim, agora eu guardo a tua palavra. Você tem guardado a palavra do Senhor? Eu espero que sim. Querido Hebreus, vamos voltar para Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, o mesmo capítulo, que fala só a respeito da correção de Deus pelos seus filhos. No verso 11, é fundamental esse verso que diz assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nós que por ela temos sido exercitados. Então veja, no momento da disciplina, ninguém gosta, eu não gosto, você não gosta, e você talvez esteja vivendo essa situação. Tenha calma e tenha paz. Depois você verá que valeu a pena. Quanto valeu a pena minha mãe dizendo, vai, estuda, para de jogar bola, vai ler, vai estudar, desliga essa TV, corrigindo. Você acha que eu gostava? Desligar a televisão para ir ler? Não gostava. Vai na biblioteca pública lá do Paraná, escolhe um bom livro. Mas mãe, eu não quero ir na biblioteca. Vai, escolhe um bom livro, escolhe um livro e vem ler. Aprendi a ler assim, buscando livros na biblioteca. Agora, na hora da correção a gente não gosta, mas depois a gente vê que valeu a pena, que valeu muito a pena. Último texto de hoje, 2 Coríntios 4,17. Esse texto é importante, 2 Coríntios 4,17, porque diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Não há com o que comparar. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz eterno peso de glória. Por que eu e você não paramos de reclamar? Por que eu e você não paramos de nos vitimizarmos? Essa autocomplacência, essa autopiedade que a gente carrega. Querido, você está sendo disciplinado por Deus? Aceite a disciplina. Humildemente aceite a disciplina. Deus sabe o que é melhor para você porque Ele te ama. Ele ama. Eu sei que é difícil explicar para o meu filho Gabriel que ele vai ter que tomar uma vacina e que aquilo é para o bem dele. Porque no momento a picada é pior do que qualquer coisa. Mas você já imaginou se eu não vaciná-lo? Os perigos, as doenças, até a morte que pode levá-lo, uma paralisia, uma demência. Por que eu o conduzo até a dor? Porque eu não só permito a aplicação da dor, mas eu o seguro com força contra a vontade dele para ele receber uma vacina. Porque eu o amo, só por isso, porque eu o amo. E é assim, querido, quando a gente ama, a gente às vezes tem que infligir dor. Por que seria diferente com Deus? Por quê? Ele nos ama, somos seus filhos, Ele quer o nosso melhor, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, tudo isso. Então,
Deus às vezes promove a dor, às vezes Ele nos conduz até a dor, às vezes Ele nos segura e ali a gente sente dor e a gente vê que é Deus. E às vezes, como crianças imaturas, nós não entendemos o porquê. A gente não tem que se preocupar muito com as respostas, mas confiarmos nele. Querido, o tempo, ele pode curar qualquer ferida. Sabia disso? Não o tempo em si, né? O tempo não cura câncer, mas Deus age através do tempo para nos revelar que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, eterno, acima de toda comparação. Valeu a pena todas as injeções e vacinas que eu tomei na infância? Valeram. Cada uma delas, valeu. Valeu a pena o esforço, a dedicação, a correção, a disciplina da minha mãe? Valeu. Valeu a pena as chineladas que minha mãe deu? Não foram muitas, mas valeu a pena? Valeu. Sabe por quê? Porque ela me amava, porque ela me ama. Querido, nós vamos ouvir um hino agora. E enquanto o hino estiver sendo cantado, querido, acredite, na noite escura da vida, Deus está ali. No momento da dor, da angústia, Deus está ali. Pare de procurar respostas, porque a resposta não alivia a dor, só mostra o porquê. Confie no Senhor, entrega tudo, confia. Esse é o nosso papel. Aceite humildemente a correção, se esse é o seu caso, aceite a correção de Deus. Ele irá produzir vida eterna na sua vida. Querido, enquanto o hino cantar, tome a sua decisão de se submeter à disciplina de Deus, para que um dia eu e você possamos estar eternamente salvos. Que Deus nos abençoe. Passa devagar, só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar. Mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz, Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus em sua essência é amor.
coração tão forte dor. Lembro, Deus tem uma grande obra em mim, precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista, tem muito pra ensinar. E essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Querido, se nós confiarmos em Deus, nas suas correções, na sua disciplina, você pode ter a certeza de que Deus estará nos fazendo pessoas melhores, que Deus estará nos conduzindo para aquilo que é certo, para aquilo que é puro, correto, honesto e verdadeiro. Deus me ama. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você consegue acreditar do fundo do seu coração que você é amado por Deus? Se Ele te ama, por que Ele não irá te corrigir? Ou você é perfeito? Claro que não. Nós necessitamos de disciplina. Nós necessitamos de correção. E isso causa dor, desconforto, desprazer, tudo isso. Abnegações, sofrimentos, angústias, aflições. Agora, que alegria ser o alvo do cuidado e da preocupação de um Deus Todo-Poderoso, que corrige na medida certa, que disciplina na hora certa, que faz isso para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a reestruturação do nosso ser. Isso é um privilégio, isso deveria ser motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que Ele continue nos disciplinando, nos corrigindo, para que possamos nos tornar aquilo que Ele um dia sonhou para cada um de nós. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor. Entendemos que a tristeza, às vezes, consegue aperfeiçoar o nosso coração, aformoseia o nosso coração. Nós entendemos que o Senhor só nos disciplina e nos corrige porque o Senhor nos ama. Isso é motivo de profunda gratidão. Ajude-nos, Senhor, para que possamos nos submeter a essa disciplina de maneira que ela produza frutos pacíficos de estruturação da nossa vida, do nosso caráter. Por isso nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor sempre nos ofereça a Tua paz,
a paz que excede a todo entendimento humano e que purifica a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.